Meus queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 1 a 11. Filipenses 3, de 1 a 11. O meu intento nessa noite é falar sobre Cristo, nossa alegria e suficiência. Cristo, nossa alegria e suficiência. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a graça de sermos iluminados pelo Senhor, o Espírito. Um Deus maravilhoso, neste momento em que tomamos a Tua palavra em nossas mãos e desejamos ler uma porção dela, sabemos, ó Deus, que não temos a mínima condição em nós mesmos de ler e compreender o que está aqui posto, discernindo espiritualmente, ainda que regenerados. Por isso, ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito nos ajude, para que com os olhos desvendados contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-me a ler, explicar, aplicar e implementar a vida de cada um de nós as verdades aqui postas. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Amém. Meus irmãos, qual é a coisa que você tem na sua vida mais preciosa? O que é que você tem na sua vida que você julga ser a coisa mais preciosa? Eu creio que você pode responder isso rapidamente, não é? Quem sabe movido por uma necessidade do momento, ou quem sabe você pode refletir um pouquinho mais e passar a considerar, a partir dos seus valores, aquilo que é mais precioso na sua vida, de tal sorte que eu creio que para o homem comum, considerando a partir dos valores, talvez o que seja mais precioso seja relacionado com a família. E aí a pessoa vai afirmar, a coisa mais preciosa para mim é a minha o quê? Minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Outros, quem sabe, vão dizer que a coisa mais preciosa para ele é a saúde, é até aquela máxima, né, que o povo diz aí, né? Saúde e paz e o resto a gente corre atrás. Ou outros vão dizer que é o trabalho, a coisa mais preciosa para ele. Mas quando nós olhamos para a Escritura e vemos, quando uma pessoa faz
movida pelo Espírito Santo de Deus, a escolha por Jesus Cristo, todas essas coisas perdem este valor maior. Por exemplo, quando alguém escolhe a Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo informa que é possível que os da sua casa sejam os seus o quê? Inimigos. E ele mesmo vai dizer que quem não deixa pai e mãe por amor a ele, não é digno dele. Imagine trabalho, saúde ou outra coisa qualquer. O fato é que nós precisamos aprender o que de fato é valoroso para nós, o que é importante, o que é valioso, aquilo que nós daríamos todo o nosso ser e tudo que temos para ter, abrindo mão daquilo que temos como mais precioso. O apóstolo Paulo está nesta carta, e várias vezes ele falou ao longo dela, e nesta porção que nós lemos é mais uma oportunidade, em que ele toca no assunto da alegria, e é necessário que compreendamos que o contexto no qual ele está dizendo essas coisas, não é do ponto de vista humano um contexto favorável, visto que ele está preso, como ele mesmo anunciou na sua primeira epístola, no primeiro capítulo dessa epístola, de tal sorte que para este homem a percepção de alegria está além dessas coisas que eu citei inicialmente, está em Jesus Cristo. Então, este homem vai mostrar que a sua alegria e a sua suficiência estão em Jesus e em nada mais. E a pergunta que a gente tem que fazer ao texto é: como é que Paulo chegou a esta conclusão? Que Cristo era a sua maior alegria e que Cristo era a sua suficiência. Ele não precisava de mais nada. Ele, tendo a Cristo, ele estava feliz, satisfeito nessa vida. Nesse capítulo, portanto, que nós dividimos aqui em duas porções, eu quero pensar sobre os irmãos. Por que primeiramente, Cristo é a maior alegria do apóstolo Paulo, a grande alegria, e segundo, porque ele é a suficiência na vida do apóstolo Paulo. Então vamos ver inicialmente o verso de número 1 de Filipenses 3. Cristo é a sua maior alegria. Note bem que ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, quanto às demais coisas, não é? Ele vem falando aqui sobre aquele viver em Cristo, aquele viver que é possível viver em Cristo, viver como servo, viver de modo humilde. Ele apresentou o exemplo aqui de dois homens de Deus, a saber, Timóteo e Epafrodito, evidenciando que era capaz, era possível, eu digo, viver como Cristo ordenava, e agora ele vai novamente se dirigir a esses irmãos, mostrando que tem outras coisas além destas que precisam ser tratadas. Por isso aqui essa expressão, quanto ao mais, é não que ele está acabando, mas que ele está iniciando uma nova sessão de conselhos, versando sobre o mesmo tema, que é o tema da alegria. Então ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, veja a estima dele, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A pergunta é: por que Cristo era a maior alegria do apóstolo Paulo? E tem algumas coisas aqui nesse texto muito importantes. A primeira delas é porque a verdadeira alegria tem como fonte somente o Senhor. Nada neste mundo, pessoa alguma, condição, lugar, nada, absolutamente nada pode conceder a verdadeira e maior alegria a não ser o Senhor. Isso fica evidente nessa construção que o apóstolo Paulo faz: alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo a fonte da sua alegria, no caso que ele também experimentava, o apóstolo Paulo, tem que ser quem? Deus. De sorte que ele dá dois exemplos em outras epístolas que nos ajuda a compreender a dimensão desta alegria do apóstolo Paulo. Primeira dimensão é que ele, estando preso, ainda assim ele está como? Alegre no Senhor. Segundo, abra sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Abrindo? É só passar uma página. Se passar uma página, você já está no texto.
Ficou fácil agora, não foi? Vamos lá. Agora, me regozijo, é a mesma palavra, alegrai-vos no Senhor, regozijar, aqui está traduzida por regozijar, alegrai-vos. Agora ele diz assim, ó, nos meus o quê? Sofrimentos. Então como é que Paulo podia ter essa dimensão de que a maior alegria dele estava no Senhor? Porque era uma alegria que ela não estava condicionada às circunstâncias, ela não estava condicionada a pessoas, a um estado, não, a alegria dele estava no Senhor, mesmo que ele estivesse debaixo de sofrimentos por amor a Jesus, não é sofrimento decorrente do pecado, mas sofrimento por amor a quem? A Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Então era uma alegria que vinha de Cristo, era uma alegria que não dependia das circunstâncias, e é uma alegria que ele encontrava o fim dela no benefício da igreja e na glorificação do nome do Senhor. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6, agora você vai voltar às páginas da sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, observe bem, por favor, a partir do verso de número 4, eu vou ler a partir do 4, tá bom? Mas a ênfase vai estar no 10, olha só o que diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Agora observe, verso 10, entristecidos, mas o quê? Agora confundiu tudo. Como é que alguém pode estar triste, mas ser alegre? A presença de tristeza na vida de um crente, em função de circunstâncias difíceis dessa vida, como por exemplo a morte, não quer dizer que ele não seja uma pessoa alegre no Senhor. Porque a alegria no Senhor não nos tira a racionalidade de perceber que tem situações difíceis e tristes. Entenderam isso aqui? Agora, qual é a diferença? É que quando o crente ele é solapado por situações de tristezas, ele não permanece nela. Por quê? Porque há uma alegria dentro dele, que é fruto do Espírito, que supera aquela dificuldade e dissipa aquela o quê? Tristeza. Então a tristeza não é um quadro permanente. Ela é temporária, e não é temporário por conta da resolução do problema, mas pela presença da verdadeira alegria em nós, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz, a minha maior alegria é o Senhor, porque Deus estando em mim, e me concedendo desse fruto, ainda que eu passe por situações de tristeza, eu sempre estarei, como ele diz aqui no texto, o quê? Alegre. Que coisa, não é? Mas para o mundo, tristeza é sinônimo de falta de alegria, porque eles não têm o Espírito, portanto não podem ter a verdadeira o quê? Alegria. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas capítulo de número 5, e você vai entender o que eu vou dizer, ou o que eu estou dizendo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre fruto do Espírito,
a partir do verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor e o quê? Alegria, acompanhado de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio o quê? Próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. É em abundância, meu filho. Não há limites. Então, Cristo é a maior alegria do apóstolo Paulo. Agora, quando ele diz isso, por favor, volte os olhos mais uma vez para Filipenses 3:1. Então ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele diz: a mim não me desgosta. Então não é um desprazer para mim, não é ruim para mim. E é segurança para vós outros que eu escrevo o quê? As mesmas coisas. Dentre as mesmas coisas está qual? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, para mim, não é problema nenhum repetir, e para você é motivo de segurança. Por isso que ele repete várias vezes nessa epístola a mesma coisa: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu fico pensando quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações de tristeza, tristeza mesmo. Algumas tristezas muito profundas. E a gente devia ler esse texto e falar para nós mesmos no espelho: alegre-se no Senhor. No meu caso, Alex, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, porque parece que a nossa alma às vezes fica entorpecida com um fato ruim e se esquece disso. Alegre-se no Senhor. Será que nós temos motivos em Deus para nos alegrar, mais do que as circunstâncias desta vida? Com toda certeza, irmãos. Por isso que ele diz: para mim não há desgosto nenhum, não tem tristeza de falar isso, e para vocês é motivo de quê? De segurança, traz firmeza para vocês serem relembrados que deve-se o quê? Alegrar no Senhor. Portanto, igreja, alegre-se em quem? No Senhor. Você tem motivo para estar triste hoje? Uma doença, uma notícia ruim no trabalho, um relacionamento que está quebrado, uma dificuldade financeira. Você tem motivo para estar triste hoje? Nessas circunstâncias da vida? Um projeto que você tentou, não deu certo, não está conseguindo fazer. Se você for um ser humano normal, você tem dificuldades. Mas eu queria lembrar para você: alegre-se no Senhor, mesmo estando triste, mas sempre o quê? Alegre. Porque o Espírito de Deus habita em você, e Ele é a fonte da nossa verdadeira alegria. A segunda coisa que o texto nos mostra é que Cristo não é somente a nossa alegria, mas Ele também é a nossa suficiência. Aí o apóstolo Paulo começa fazendo um alerta. Veja agora o verso 2. Desse verso de número 2 e 3, ele fala sobre um cuidado. Qual é o cuidado? Ter cuidado com os cães, ter cuidado com os maus obreiros e ter cuidado com a falsa o quê? Esses três elementos aqui são considerados como, não são os únicos, roubadores de alegria. Então ele falou de alegria, agora ele vai falar de quê? De pessoas que podem o quê? Roubar sua alegria. Todas as três aqui estão relacionadas com doutrina e prática. Pessoas que falam algo, que ensinam algo, e portanto isso leva a uma prática decorrente desse ensino. E ele usa aqui figuras muito fortes. A primeira delas é de cães, que dentro de uma perspectiva judaica, irmãos, era terrível você ser chamado alguém de cão. Não é cão o diabo, tá? É da ferocidade. Ok? O intento mal para atacar o outro, para dilacerar o outro. Está dizendo, cuidado com os cães. Será que tem gente assim que quer acabar com a outra? Tem? Você conhece alguém? Tem, meu filho. E como tem? Segundo cuidado que ele diz é cuidado com os maus o quê? Trabalhadores. Gente que se aproxima da igreja
dizendo que vai servir a igreja, que vai servir aos irmãos, mas ela não quer servir, ela quer ser servida, então finalmente vai trazer um prejuízo para você. Cuidado com os maus obreiros. E o terceiro risco, que pode também solapar sua alegria, é a falsa circuncisão, que é o quê? Que são aqueles que se dizem circuncidados, dizem guardadores da lei, mas que no fundo, ensinam outra verdade, entre aspas, para desviar o povo da verdade de Deus. Então ele diz, olha, acautelai-vos, tenha toda atenção, não se deixe levar por essas pessoas. Por quê? Porque eles são o quê? Roubadores de alegria. Eles vão se aproximar de você, mas o intento deles é fazer de você pessoas o quê? Tristes. Ok? Aí ele vai justificar isso dizendo o seguinte, que esses se apresentam como verdadeiros cristãos. Aparência até bonitinha, mas ele retoma dizendo, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Meus irmãos, pensa aqui comigo rapidinho, verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. Ele está dizendo, nós é que somos os verdadeiros crentes, porque nós não fomos circuncidados na carne, embora Paulo como judeu tenha sido, mas é a circuncisão de quê? De coração. Eles são na carne, mas nós somos no coração. E qual é a evidência que nós somos verdadeiros crentes? Veja o verso 3, nós que adoramos a Deus no Espírito, só pode adorar a Deus no Espírito quem tem o quê? O Espírito, que é crente. Crente tem o Espírito, por isso ele pode adorar a Deus em Espírito e em verdade. Ele diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos o quê? Na carne. Esses roubadores de alegria, que eram pessoas, eles se gloriavam em si mesmos, eles se vangloriavam, nós é que somos. Então o alvo, os holofotes, digo, estavam voltados para quem? Para eles. Paulo disse, não, a verdadeira circuncisão adora a Deus em espírito, e a glória de Jesus, não nossa. Por isso que ele diz, e nós nos gloriamos em Cristo, e não confiamos o quê? Na carne. Aí alguém diria assim, mas Paulo, eu entendi esse alerta, que você está me conduzindo a ter a suficiência em Jesus, mas e no seu exemplo, foi como? Porque tu és judeu, a tribo é a da melhor, você tem tudo, você está dizendo isso, porque você já é. Aí ele vai usar 2 parâmetros para mostrar quão rica é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque alguém poderia dizer assim, Paulo, você está dizendo que é para a gente ser alegre, porque você já tem tudo. Você está dizendo que eles não são aí bons, porque eles estão se apresentando para trazer uma proposta para nós. Paulo diz, não, eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu comigo, para que eu entendesse que Cristo é a minha suficiência. Então ele faz isso de 2 modos. Primeiro, ele aponta aquilo que ele deixou, e segundo, ele aponta aquilo que ele procurou. Então a pergunta é, o que foi que Paulo deixou? Veja comigo agora verso 4, olha para a Bíblia. Bem que eu podia confiar também o quê? Na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Lembra que Cristo foi circuncidado ao 8º dia também? Era a tradição judaica, né? O povo de Israel, ao 8º dia circuncidava. Da tribo de Benjamim, era uma tribo importante. Ok? Hebreu de hebreus. Eu não vim de uma linhagem em pé duro, não. Eu sou da estirpe mais fina. Quanto à lei, aqui é a questão da linha religiosa. Eu era o quê? Um fariseu. Era alguém que não somente conhecia, mas que observava rigorosamente a lei. Por isso que ele diz, quanto ao zelo, a prática, perseguidor da igreja. Ele foi perseguidor da igreja? Com certeza, viu a morte de Estevão, lembra disso? Quanto à justiça que há na lei, ou seja, o andar reto para encontrar diante de Deus um favor,
como é que ele se diz? Eu era o quê? Irrepreensível. Irmão, aqui o termo é o mesmo usado para aquele que é justificado, que é de irrepreensibilidade, sem culpa. Então ele está dizendo o seguinte: pela lei dos homens, vocês podiam procurar que não ia achar o que em mim? Nenhuma culpa. A pergunta é, isso tudo para Paulo teve algum valor? Ele sabe o quê? Olha o que ele disse: mas o que para mim era o quê? Lucro. Isso considerei como o quê, irmãos? Como o quê? Perda. Por causa de quê? Por causa de quê? De Cristo. Olha, vamos supor que você está com dinheiro no bolso, tá? Qual é a moeda menor que a gente tem hoje? É R$1, né? E de moeda é quanto? 1 centavo? Tem uns 5, né? 5, ok. É que faz tempo que eu não vejo uma moeda de 5. Mas vamos lá, 5 centavos. Aí você está no bolso, né? E você descobre que seu bolso está furado. Aí quando você chega em casa, você mete a mão no bolso, você procura, não está os 5 centavos. Você fica com muita dor no coração porque perdeu 5 centavos? Seja sincero, né? Fica ou não? Bom, é dinheiro, é trabalho, né? Agora vamos imaginar que você botou no seu bolso uma nota de 200. E aí você chegou em casa, meteu a mão no bolso. E quando você caçou a nota de 200, cadê a nota? Como é que fica agora o seu sentimento? Rapaz, perdi muito. 200? Você entendeu a proporção? Quando Paulo usa a expressão aqui, perda por causa de Cristo, ele está dizendo que ele perdeu com dor. Não é uma perda natural, não foi fácil. Não foi fácil abrir mão dessas coisas. Foi uma perda o quê? Dolorosa. Porque ele está abrindo mão de uma vida. Eu quando vi isso aqui, eu fiquei encantado. Porque geralmente as pessoas querem se converter, mas elas não querem abrir mão de nada, ela não quer perder nada, ela não quer dor, ela não quer nada, ela só quer ir para Jesus. Amém, meu irmão, vá para Jesus, se Ele te chamar, logicamente. Mas você acha que ir para Jesus não envolve perda? Paulo dizendo, é uma perda dolorosa. Mas as pessoas não querem abrir mão, sabe por quê? Porque elas não entenderam ainda o que está no verso 1, que Jesus é a nossa maior alegria. No dia que elas entenderem isso, elas vão abrir mão de tudo, perda, ainda que com dor, porque elas entendem que o tesouro maior é Jesus. Mas se ela não entender isso, como é que ela vai trocar? Se ela ainda está achando um carro mais importante, um casamento mais importante, aqui eu não estou desmerecendo o valor dessas coisas, cada qual no seu devido lugar, mas nenhuma delas se compara com Jesus, meu filho. Não se compara. Então ele está dizendo aqui, olha, eu considerei isso tudo o quê? Como perda, foi uma perda dolorosa. E aí ele usa um outro comparativo aqui, que é fabuloso também, porque ele diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso considerei, era ganho, né? Perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, é doloroso, não tem problema eu perder, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Veja que ele enfatiza a ideia de quê? De perda, perdi. Mas quando ele chega no ápice aqui, perdeu por quê? Porque ele considerou todas as coisas como refúgio. O que é refúgio? Cocô de boi, esterco. Tudo isso, comparado com Cristo, não passava de quê?
Esterco. Meus irmãos, no dia que a nossa vida mudar esse paradigma, nós estamos numa diferença muito grande no relacionamento com Jesus Cristo. Não chegamos ainda nesse nível. Tudo para mim não passou de quê? Esterco de boi, de cabra, de porco, é de animal aqui mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho uma coisa boa para esterco, de adubo. Não, meu filho, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que é o dejeto de um animal. É algo desprezível, não tem valor. Mas tem gente que troca o esterco em detrimento de Jesus. Tem gente que quer ficar no esterco em detrimento de Jesus. Já pensou isso? Aí ele diz, um homem que entende a vida dessa forma, o que nessa vida pode dar alegria para ele, a não ser Jesus? Agora observe bem, que ele largou tudo isso, né? Por causa de quem? De Cristo. Aí quando chega no verso 7, olha só quantas vezes você vê a centralidade de Cristo. Ele diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que ele tinha quando era fariseu. Ele abriu mão disso. Não importa se ele era zeloso, agora ele precisa da justiça que vem pela fé no Filho de Deus. É a justiça de Cristo, imputada a ele pela fé, não a que ele pode conquistar. Então ele está dizendo, não adianta, ou eu estou em Jesus, ou eu estou fora da verdadeira alegria, eu não tenho salvação, não há nada melhor para mim do que Jesus. E aqui eu fiquei pensando naquele texto, por favor abra sua Bíblia aí no Salmo de número 84, se Jesus é o centro da sua vida, Salmo 84, verso 10, vamos supor que você gosta muito de uma pessoa, certo? Você ama essa pessoa, e você sabe onde ela mora, e você tem acesso à casa dela. Se você ama essa pessoa muito, muito, acima de qualquer coisa, onde é que você vai querer estar? Ela não vai ficar enjoada de você, tá? Ela não é como nós, não vai ficar enjoada de você, que você está todo dia fazendo piseiro na casa do outro, ela não tem esse problema, não é? Ela vai lhe receber, e é a pessoa que você mais ama. Que opção você vai fazer? Agora leiam juntos aí o verso 10, de Salmo 84. Pois um dia, prefiro porque é só o Senhor. Agora eu vou ler o 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem. Olha aí. Se Deus é a minha maior alegria, qual o lugar que eu mais quero estar? Na presença dEle, nos átrios da casa do Senhor, porque é a minha maior alegria. Então eu vou querer orar mais, eu vou querer vir à igreja mais, eu vou querer ler a Bíblia mais, eu vou querer estar no meio do povo que ama a Deus, porque tudo mais para mim é refúgio, é esterco. As coisas são passageiras, o melhor mesmo é estar na casa de Deus, na presença de Deus, onde eu tenho comunhão com aquele que é a minha maior alegria. Que bênção, não é? Aí Paulo finaliza, e já estamos caminhando para o fim, dizendo o seguinte, olha, minha suficiência está nele, minha alegria está nele. Aí ele diz assim,
Eu me acho em Jesus, tendo a justiça que é baseada na fé, verso 10 agora, para o conhecer. Quanto mais eu amo, mais eu quero o quê? Conhecer Jesus. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus o quê? Conformando-me com ele na sua morte. Ele quer se tornar um em Cristo. Ele já é um, na medida que Cristo se une a ele, a união com Cristo. Mas ele quer mais comunhão. Por quê? Porque Cristo é a sua maior alegria e é a coisa mais importante na vida dele. Ele espera, de algum modo, alcançar a ressurreição, o quê? Dentre os mortos. Ah, Senhor, como eu quero ter mais comunhão contigo. Porque te amo. Sabe qual é o nosso grande problema de comunhão com Deus? Falta de amor a Deus. Se amássemos mais ao Senhor, desejaríamos ter mais comunhão com Ele. Esse é o problema. Algumas aplicações para a gente terminar. Primeira, meu filho, não saia daqui hoje sem considerar com toda insistência da sua alma diante de Deus, com sinceridade, e questionar: Senhor, Tu és a minha alegria. Não vá embora para casa sem pensar nisso, não. Pense nisso. Senhor, Tu és a minha maior alegria. Mesmo que eu passe situações de tristeza nessa vida, porque virão problemas, talvez estejam aí presentes, mas o Senhor é a minha maior alegria, é o Senhor que me faz levantar destas situações difíceis, porque confio em Ti, e sei que o Senhor está comigo, e que ainda que a vide não floresça, o fruto da oliveira minta, ainda assim eu o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Não são as circunstâncias, meu filho, é a sua relação com Deus. Pense nisso. Pergunte para si mesmo: Tu és, Senhor, a minha alegria? Se não for, se a resposta que você der a essa pergunta for uma resposta insatisfatória, vá rapidamente e diga: Senhor, me ajude. Mostre-me o que é que está roubando no meu coração o Teu lugar. Ajude-me a desprender-me disso e me apegar a Ti com todo o apego e força do meu ser. Me ajude, Senhor. Segunda coisa, não confie em si mesmo e nas coisas que você pode produzir para gerar algum tipo de alegria. Não vá por aí, porque elas não passam de esterco. Eu não estou desmerecendo o seu trabalho, eu não estou desmerecendo a sua origem, eu só estou dizendo que comparado a Jesus, é nada. Nada. Ela não vai lhe levar a nada, a não ser se afundar mais no seu orgulho. Então entenda isso, e tome a atitude, a semelhança da que Deus, o Espírito, conduziu o apóstolo Paulo, e peça para ele fazer isso com você. Senhor, me ajude a botar o coração naquilo que verdadeiramente importa, a entender que a minha suficiência vem de Ti, tudo que eu porventura tenha passado, e que não foi aos Teus pés, seja considerado o quê? Perda. Vai ser doloroso? Vai, você está apegado. O problema é esse, né? A gente se apega pelo amor a que não deveria se apegar. Está apegado. A gente pensa, desapega. Me ajude a me desapegar disso e apegar-me a Ti. Finalmente, não tem coisa mais sublime na vida de um crente do que a pessoa bendita do seu Redentor, o Senhor Jesus. Meu filho, você pode morrer pobre. Talvez você morra até como o nosso primeiro pastor preteriano, que era padre, José Manuel da Conceição.
como um indigente. Que morte difícil, não é? Um indigente. Mas o homem morreu rico. Não foi de bens, de Cristo. A nossa maior riqueza. Então, reconheça que não há nada mais sublime na face da terra do que Jesus Cristo. E se você fizer dessa forma, mesmo que você perca tudo, você ainda terá verdadeiro o quê? Alegria. Por isso não me incomoda de dizer de novo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Que Cristo seja a sua maior alegria e que você viva para Ele, porque esta é a vida que merece ser vivida. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.